Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 18, bora para nossa análise diária. Galera, se inscreva no canal e deixem um like. Pessoal, hoje nós tivemos ontem, né? Ontem nós tivemos a manutenção, né, do Fed, da taxa ali americana de juros e a nossa tá uma Selic alta ainda, né? Mas conseguimos arrefecer um pouquinho, né? Tá 17,20, 14,25, né? 17 é, é outro país aí, né? Sim, tem outra taxa de juros, por exemplo, se eu não me engano, é a lira turca, né? É lá na Turquia que tem uma taxa de juros inclusive mais alta que a nossa, tá? Mas voltando, né, pessoal? Hoje, mercado mexeram nos juros, né? Estão mexendo nos juros, tá, pessoal? Isso aqui fez com que a nossa bolsa ela trocasse meio que de lado, né? E hoje, né, a gente teve algumas notícias aqui, né, não chegaram a ser break news, tá? Mas mais o vice-presidente falando sobre plano, né, nuclear que o Irã tem que aceitar. Isso aqui mais para depois de meio-dia, né? Meio-dia e meia, meio-dia 28, tá? Então, a gente viu aqui também, galera, petróleo caindo agora 2,5, né? 2,5, 2% de queda. O ouro, né? Ouro, prata, cobre, tá? O aço e o minério de ferro trabalhando em queda. Isso aqui fez com que nossa Vale trabalhando, né, em queda, tá, pessoal? Petrobras também, né? Prio também trabalhando, tá? Mas mesmo assim o nosso mini índice ele conseguiu fazer um movimento um pouco contra-intuitivo, né, galera? Então, dado isso, pessoal, bora para nossa análise aqui, né? Além do mais, deixa eu só acrescentar quanto a isso, as bolsas americanas, né? Elas estão Nasdaq tá 2,23 de alta, tá tão em alta, né, galera? S&P 0,91, né? Dow Jones 0,22, né? A Europa também está em alta, né? Com o DAX alemão também. Ali na Ásia, né? O Nikkei 225 também em alta, tá? Tá ficou trabalhando 2%, 2,5%, tá, galera? E o Russell também em alta, né? A abertura do mercado americano deu uma aquecida, né? Para os nossos índices aqui, né, os índices americanos trabalharem numa alta, né, galera? Então, dado isso, pessoal, a gente vem aqui para o nosso mini índice, né? Primeiro, juros abriu em alta, tá? Então, o nosso juros abriu num gap de alta, câmbio abrindo num gap de alta, né? Nossa bolsa, ela procurou ficar negativa logo na primeira meia hora de mercado, né? Então nós temos aqui os vértices, olha só, 0,5%, 1%. Esse é o DI 1 FUT, tá? Movimentação de queda, né? Mas tava na alta, né, galera? Aqui os vértices mais longos, tava mais na alta, tá? Vértice curto e longo, alguns curtos estavam um pouco mais flat, né? Alguns inclusive 0,5% negativo. Mas de forma geral a curva ela estava positiva, né, galera? Isso aqui dá um ar para nossa bolsa de queda, né, pessoal? Ainda mais que a movimentação de ontem, né? O spike em si, né? Na hora ali, né, de sair o dado da economia americana, foi na queda, né? Os juros para alta, bolsa para queda, juros e câmbio para alta e bolsa para queda, né, galera? Isso aqui deu um sentimento logo na primeira janela operacional de queda, tá? Então o mini índice abriu aqui, tá? A gente tem o nosso ajuste, né? Aqui tem um meio 0%, né? Ele abriu aqui e correu 0,5% de queda, né? Em 4 minutos, né, galera? Ele correu mais de 1.000 pontos, né? Fez essa movimentação aqui de queda, lavando essa liquidez, né? Aqui está o nosso ajuste, conforme eu já falei, né? E galera, essa movimentação aqui, né? Ela foi desencorajando quem estava na venda aqui, tá? Porque ele faz essa movimentação, né?
A melhor venda até então, né, se nós formos levar em consideração essa primeira 1 hora, estaria aqui no ajuste, né? Então, quem conseguiu especular ficou aqui na venda, né? Ficou um pouco tempo positivo, mas depois o mercado ele meio que trocou de lado, né, galera? Então, mas hoje foi um mercado muito dúbio, muito obrigado, né? Vocês têm aqui o candle de 2 minutos, olha só, cotação muito mastigada, né? A gente não tem uma movimentação ampla de alta, tá? Então o mini índice ele ficou aqui, a gente tem o 0,5% de queda, 0,5% de alta, né? 0,5% de queda. Ele ficava aqui positivo, negativo, um pouco positivo, negativo, né? Positivo novamente, agora tá negativo, né, galera? Uma queda de 0,29 pro à vista e o nosso futuro 0,17, tá? Tá bem arbitrado, tá? Então, essa movimentação aqui, pessoal, e deixa eu mostrar aqui, né? A abertura do mercado à vista e a abertura do mercado americano, né, galera? Então, deixa eu estar trazendo aqui para nosso mercado agora, né? Então, a abertura do mercado à vista, tá? E a abertura do mercado americano. Como vocês podem ver, né? Eu acho que o setor bancário puxou o nosso, tracionou o nosso índice, não deixou ele ficar tão negativo assim, né? Porque aqui nós temos a Vale, Petrobras em queda, né? Petrobras ela tá numa força maior. A Vale até chegou a ficar um pouquinho mais flat aqui, tá em amarelo. Depois tá flat, né? Mas trabalhando mais para queda, porque os minérios eles estão caindo, né? E o setor bancário tá meio que segurando o nosso mini índice, né? Se o setor bancário tivesse caindo, né? O nosso mini índice com certeza estaria negativo, mais negativo, né? Porque agora ele está negativo, mas está um pouquinho mais flat. Então essa movimentação, galera, e aqui eu quero estar salientando, né? A gente tem aqui a abertura do mercado à vista, né? A abertura do mercado americano, tá, pessoal? POC aqui, né? Então a gente cria uma liquidez aqui, né? Quando o mercado ele não consegue mais cair, né? A gente muda o sentimento, mas olha só, né, galera? Então tá um pouco mais flat, tá um pouco pesado, né? A gente viu que os índices setoriais, olha aqui, né? O micro S&P em alta aqui, tá? Mas na abertura do mercado americano a gente teve um pequeno arrefecimento, né? Dele aqui e ficou trabalhando um pouquinho mais flat, né? Mas na alta ainda, tá? Então, índice setorial, olha só, alguns vértices positivo, outros negativo. Isso aqui dá uma sensação assim que o trader ele não tem que apostar muito as suas fichas, porque olha só, aqui a gente está o 0%, né? Então, hoje o mercado ele provavelmente vai criar uma liquidez aqui no meio, né, pessoal? Então, é um dia bem complicado, né? Um dia um pouco mais, muito obrigado, tá? Então ele fez essa movimentação aqui, né? Deixou a primeira VWAP, né, do mercado à vista, a abertura do mercado americano, né? Seria a nossa segunda VWAP terceira VWAP mais importante. Fato é que ele cortou essa liquidez, né, e tocou aqui, né? A gente tem um ajuste por baixo. Depois ele não conseguiu romper na primeira investida, mas na segunda, né, galera, era pro trader estar ligado aqui, porque isso aqui foi, no meu entendimento, tá, uma movimentação para alta, tá, galera? Foi uma movimentação aqui que os plays, né, os compradores eles tiveram mais forças aqui para estar tracionando, né? E a gente viu aqui também que os juros ele começou meio que a arrefecer, os índices começaram a subir, né? E as nossas ações elas também ficaram um pouco mais positivas, né? Inclusive aqui a gente tem a Vale, né? Aqui em amarelo e depois ela começou a ficar positiva durante essa janela aqui das 10h30 até as 11, né? 10h30 até as 11. 10h30 até as 11h30, né? Essa janela aqui de 1 hora. Então a gente fez essa movimentação aqui, né? De que ele trabalhou, se não me engano, chegou até 0,70, né? Aqui a gente tem 1%, tá?
Então essa movimentação aqui, né, o melhor preço sobrevendido estaria realmente aqui, onde a gente tem amplitude média diária e aqui a nossa amplitude dessa terceira 1 hora de mercado, né, galera? Que esse aqui são os nossos indicadores que eles trabalham, calculando aqui, né, para nós. Então a gente viu aqui uma movimentação condizente, né? Mas ficou um pouquinho mais sobrecomprado aqui, né, galera? Então essa movimentação aqui, né, de arrefecimento, e deixa eu estar mostrando também a abertura do mercado americano, tá? Então a gente tem aqui a abertura do mercado americano. Olha só como ficou flat aqui, né? Então o gringo não sabia mais ou menos o que fazer. E depois, né, com essa puxada dos juros, tá? Essa puxada dos juros de agora, assim, digo nessas últimas meia hora aqui, né? Meia hora não. 1 hora e meia, né? 40 minutos. Uns 40 minutos, olha só o que aconteceu, né? Então, o nosso juros ele arrefeceu, tá? Então, começou aqui um pouco mais na alta, fez um movimento um pouco mais de queda e depois voltou a subir, né? Então, essa movimentação produz o contrário para nossa bolsa, né? Ou seja, os juros começam a piorar, a bolsa começa a subir. Os juros começam a melhorar, a bolsa começa a cair, né, galera? Isso aqui pode ser traduzido também através dos nossos índices setoriais e das ações, né? Que isso aqui é nada mais do que arbitragem, né, galera? O mercado ele já desconta esse movimento. Então, aqui, galera, agora, né, tá um sentimento um pouquinho mais baixista para nossa bolsa. Ainda mais porque a gente teve aqui, a gente tocou o ajuste, uma primeira defesa, né, e depois passou, né? Tá tocando aqui por baixo aqui, isso aqui pode dar um insight de venda, né? E a bolsa pode piorar e vir buscar cotações um pouco mais abaixo. Se os juros continuar subindo, né, provavelmente a bolsa ela vai fechar em queda, tá? E amanhã, galera, nós temos feriado nos Estados Unidos, tá? E na China, né? Que é o nosso principal parceiro e adversário nos negócios. Então, o mercado ele vai estar com uma liquidez um pouco mais reduzida. Então, basicamente é isso para o nosso mini índice. Galera, mini dólar, né? Em dólar, pessoal, a gente tem que entender uma coisa, tá? O real, ele só perdeu, né, galera? Hoje o real nas nossas outras moedas, tá? Aqui nas nossas outras moedas, ele só perdeu, tá, pessoal? Inclusive tá mais forte, né? Na abertura de mercado ele já estava perdendo 0,30, 0,40, 0,50 e agora tá quase 1%, né? Sendo que alguns, né, para algumas moedas, né, tá mais de 1%, né? Então essa movimentação aqui, né, se traduziu aqui no nosso dólar, né? DXY ele tá um pouco mais na alta, né? Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso DXY. Tá numa alta, né? Tá trabalhando acima do 100, né? Então ele voltou a ficar um pouco mais positivo, mas isso aqui foi por causa do Fed, né? Então do movimento de ontem que conseguiu jogar o nosso DXY acima do 100, né? Só que DXY é a nossa taxa externa, tá, né? Petax é a nossa taxa interna, tá, galera? Então, o que aconteceu aqui? Pessoal, gap de alta, né, de 0,5% já de alta, né, ele quase ficou 1%, que em 2 minutos de mercado, 1%, aliás, né, que a gente tem aqui 0,50 e 1%, né, e aqui 1,5%, né, que ele quase chegou, inclusive na nossa amplitude média diária, chegou aqui no 200, né, fez uma movimentação bem forte, tá? Então, a abertura de mercado, primeiro que ele tracionou uma liquidez, né? Deixou uma liquidez aqui mais acima, tá? E aqui nós estamos falando do 150, né? Então o mercado ele se manteve acima aqui do 150, tá, pessoal? Deixou o primeiro preço futuro, né? Um pouco acima da maior liquidez. Isso aqui os players continuaram, né, comprando em cima do preço futuro e já vieram desafiar
a máxima de até então, né, galera? Depois o mercado ele continuou, né, comprador em cima da Petax futura. E aqui, galera, daqui dá para ver, né? Primeiro preço futuro, né? Segundo preço futuro, terceiro preço futuro da Petax futura final, né? Spot do dia, tá? Nosso D0. Primeiro spot do dia. Segundo spot do dia, né? A gente tem a segunda taxa à vista, terceiro spot do dia, terceira taxa à vista. Daqui dá para ver a operação mais fácil do câmbio, né? Isso aqui no sentido de movimento de mercado, tá, galera? A operação mais fácil, que é do preço futuro para o preço à vista, do preço à vista para o preço futuro, sendo que do preço à vista para o preço futuro é a mais fácil. Essa aqui foi a mais fácil e essa aqui foi a operação de ouro do câmbio hoje, tá, galera? Porque ele tá numa movimentação de alta, né? A gente vê aqui todas as VWAPs aqui tracionando para alta, né? E ele deixou um preço futuro, né, acima, tá, galera? Bem acima do outro, né? Deixou inclusive o spot e a taxa à vista, né, acima do primeiro preço futuro, né? A gente tem aqui nas Petax essa puxada mais forte, né, de 23 pontos, né? É a distância da primeira para a segunda, né? O nosso casado tá de 13 pontos e meio, ou seja, já dá para nós do preço futuro irmos para o preço à vista, né? Então já está bem interessante de fazer essa operação, que é uma arbitragem bancária, tá? Então, estudo sugerido, né? A gente errou 6 pontos, que é dessa Petax, que ocorre meio-dia, né? Que é o estudo, e para a diferença para essa Petax aqui, né, galera? Então ele fez uma movimentação realmente de alta. Ele conseguiu, né? Essa aqui, galera, assim, como a gente está numa movimentação de alta, né? Eu não vejo tanto motivos para a gente vir buscar uma Petax o preço à vista, tá? Mas estando aqui, né? Olha que a gente tem, inclusive, a liquidez que ele conseguiu tracionar, né? Tracionou para cá, a gente tem essa liquidez aqui. Aqui tem o spot, tá? O segundo spot. Aqui tem a taxa à vista. Aqui tem a VWAP, tá? Inclusive nosso índice de volatilidade tá aqui também, né? Que aí ele vai calculando que aqui no nosso dólar tá em azul celeste, tá? Porque tá um pouco diferente, né? Do mini índice, né, que está em branco. Por quê? Porque a gente tem um preço à vista que está em branco aqui, né? Então o preço à vista está em branco. Então essa movimentação, essa compra, né, seguindo o fluxo para o preço futuro foi a mais fácil e a operação de ouro do câmbio de hoje, tá? Depois ele ficou comprador, né? Não conseguiu nem buscar o preço, o spot, nem o à vista, né? E veio aqui para realmente tentar testar esse 1,5, né? Que seria aqui a nossa amplitude média diária e o 200 aqui, né, galera? Então, 200, eu acho que ele chegou até... Deixa eu só realmente estar verificando. Ele chegou até no 3,5, né? Então, chegou aqui no 3,5. Daria para fazer uma modalidade scalp e trazer aqui até pro 190, né? Pegar esses 10 pontinhos. Bem interessante, né, galera? Essa movimentação aqui. Então, basicamente é isso, pessoal. Galera, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!